ao nosso mês, né, trabalhando gêneros textuais. E o título da nossa aula hoje é Metodologias para Análise dos Gêneros. Então a gente vai tentar entender quais são os procedimentos e mecanismos que envolvem a nossa interpretação acerca dos gêneros textuais de uma maneira mais geral, ok? Então uma primeira coisa que a gente precisa saber é que existe uma gênero, entre texto e contexto. E essa relação é basicamente uma relação fundadora dos gêneros, né, de uma maneira mais geral. Então aqui quando a gente está falando de contexto, a gente está falando de contexto social e contexto cultural. Isso porque as atividades humanas, de uma maneira geral, elas são mediadas pela linguagem, certo? E o texto é a maior representatividade, né? A maior representatividade significativa da língua, né? Então, sendo o texto esse mecanismo, essa unidade tão importante dentro da língua, é claro que faz bastante sentido ele ser, digamos assim, a ferramenta, né? A ferramenta pela qual se propaga ou pela qual se reforça uma atividade humana, né? Que pode ser uma atividade cultural, social, política e assim por diante. E quais são os objetivos da nossa aula, então? Os objetivos da nossa aula são dois, basicamente. O primeiro é descobrir em que se baseia, né, essa relação entre texto e contexto e traçar os procedimentos que nós utilizaremos para interpretar, então, com base que existe essa relação, né? Pensando que existe essa relação, quais são os procedimentos de interpretação que a gente vai ter que desenvolver. Para isso, a gente vai precisar reativar alguns dos conhecimentos que a gente já desenvolveu nas nossas aulas passadas, que são os conhecimentos acerca de gênero, de multimodalidade, que foi comigo, e de hibridismo, que fica a professora Mayara. Então, a gente vai pensar no gênero como uma estrutura relativamente estável, né, de forma e conteúdo. Ou seja, é um texto que tem uma forma e um conteúdo relativamente estável. Bom, então a gente vai entender os gêneros como esses mecanismos, né, esses meios, digamos assim, com os quais nós realizamos as nossas interações sociais. Então a gente precisa pensar que os gêneros eles estão subjacentes às atividades humanas. Então, dando continuidade, agora a gente vai pensar então a questão da multimodalidade dos gêneros textuais. Pensar a multimodalidade é basicamente pensar que existem formas que há uma conjugação de formas, digamos assim, em razão de um mesmo conteúdo, né? Então, pensar num texto multimodal é pensar num texto que conjuga, por exemplo, uma forma mais visual com uma forma mais escrita. Do mesmo modo, o hibridismo é um fenômeno de mesclagem também. Então, o que a gente está falando são gêneros textuais que se compõem, é um gênero que se compõe de 2 ou mais gêneros, né? E isso tudo tendo em vista um propósito comunicativo. Então, isso significa dizer que os gêneros textuais, de modo geral, eles estão subjacentes, né? Eles estão a serviço de uma comunicação plena. E não só os gêneros, mas também os fenômenos, como, por exemplo, o fenômeno da multimodalidade textual e o fenômeno do hibridismo textual, também estão subjacentes à língua, subjacentes às nossas vontades linguísticas, digamos assim. Isso nos traz duas percepções bastante interessantes, que é pensar que os gêneros, eles de alguma maneira são estruturadores da cultura, ou seja, eles reforçam, rechaçam, ou mesmo, digamos assim, que eles reforçam ou rechaçam paradigmas culturais, né? Por meio de gêneros, por exemplo, os mais literários, que se constituem algumas crenças sociais. Então, de alguma maneira, esses gêneros são estruturadores da nossa cultura. E pensar que, ao passo que eles são estruturadores, eles também são um recorte dessa cultura, né? Porque eles são o que fazem com que a cultura seja a cultura, mas eles também são a própria cultura. Eu não sei se ficou muito claro, mas isso vai ficar claro pra gente a posteriori. E aí a chave da nossa aula é pensar duas coisas. Primeiro o que é relevante em cada gênero, né? Qual que é a relevância de determinado gênero, do gênero receita, do gênero o conta de luz, do gênero bilhete, do gênero artigo de opinião, enfim, qual é a relevância, né, desse gênero, e pensar também, a partir da relevância desse gênero,
como que essa relevância se comunica com esse contexto pelo qual se escolheu Oi, pessoal, dizer por meio desse gênero, entende? São algumas questões que parecem complexas, mas não são tão complexas assim. Aula. E aí eu preparei algumas... Eu acho importante a gente pensar na questão da intencionalidade do autor. Então, quando um autor escolhe escrever sobre determinado tema, lançando mão de determinado gênero, o que a gente precisa pensar é o que está por trás da intencionalidade desse autor quando ele escolheu, por livre e espontânea vontade, dentre tantos gêneros e tantas formas de comunicar, aquela como a forma mais ideal e adequada para ele passar a informação que ele gostaria de passar. Bom, e essa reflexão ela deve vir à nossa mente principalmente quando o autor não respeita, por exemplo, aquela estabilidade relativa que a gente comentou no início. Por exemplo, alguns determinados gêneros textuais, como a tirinha, são propícios para falar de determinado tema. Então, quando ele não faz isso, quando ele faz essa inversão, qual que é a intencionalidade por trás dessa inversão de valores dos gêneros textuais? É isso que a gente tem que pensar. Perguntas, na verdade eu não preparei, mas assim, eu fiz uma avaliação de algumas perguntas que poderiam ser importantes pra gente entender toda essa questão. Primeiro é pensar, então, que essas perguntas elas precisam ser acerca do conteúdo desse texto e da organização, né? Da estrutura organizacional desse texto. E aí se perguntar, por que esse texto é longo, esse texto é curto? Qual é a extensão desse texto? Né? Ele é dividido, ele não é dividido, ele aparece de uma maneira só, ou parece que ele é meio recortado e cada recorte possui uma forma diferente para um mesmo conteúdo, né? Possui alteração entre os turnos de fala? Tem duas pessoas que falam? É uma pessoa só? Por que essa interação ela constrói sentido? Ou não tendo interação, por que não faz falta aqui que haja uma interação? Né? Pensando aí, por exemplo, entre tirinhas e charges, por exemplo, que nem sempre há uma interação. Bom, pensar que tipo de informação geralmente é encontrada nesse gênero e qual que é a informação central desse gênero específico, desse texto que eu estou lendo, né? Pensar também a que campo semântico, daí lembrando que a gente quando fala de semântica está falando de significado, pensar a que campo semântico remete esse texto que a gente está lendo. Né, ao campo da política, ao campo da medicina, enfim, entender basicamente o que é isso e pensar, existem recursos metadiscursivos nesse texto? Ou, por exemplo, metadiscursivos do ponto de vista que remetem a outros discursos, né, a outros textos? Ou existe intertextualidade Bom, pessoal, então, dentro desse texto? Pensar, então, nessas vozes mais retóricas que a gente pode encontrar dentro dos textos. Nas duas últimas aulas, e que vocês levem esse conteúdo em consideração na interpretação de texto de uma maneira geral, porque os textos, né, no vestibular e na vida se apresentam por meio dos gêneros. Então, sempre pensar a partir do gênero, né, na sua estrutura organizacional e no seu conteúdo, como que isso constrói e agrega para nós. Por hoje é só, fiquem com Deus e até mais!